Esses dias nós estávamos falando do Salmo 1. Coloca lá novamente. E uma outra coisa interessante é você se revestir com esse pensamento. Hoje as pessoas, elas são derrotadas aqui, ó. Elas esquecem da essência delas. Olha como funciona. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Geralmente o ímpio, ele tenta tirar a semente do evangelho de dentro de você. Você quer, olha aqui para mim. Você quer romper? Você quer ser abençoado? Para de andar com os ímpios. Para de andar com eles. Faz um jejum, se consagra durante um tempo, Se afasta daquela sua amiga. Se afasta daquele seu amigo raparigueiro, prostituto, cachaceiro. Se afasta um tempo. Não adianta você acender uma vela para Deus e outra para o capeta. Aí você vem aqui na igreja de boa, saiu daqui para fora, você já mete o pé, já vai para outros caminhos. Você não decide o que você quer ser. E geralmente você anda assim porque você não crê o que Deus pode fazer na sua vida. Porque quando você acredita naquilo que Deus, Ele pode fazer na sua vida, você se consagra, você se santifica, você se edifica. É você e Deus, Deus e você. Nem que você tenha que ficar um tempo sem o seu celular, sem as suas redes sociais. Aliás, para quem quer romper, não adianta fazer as mesmas coisas. Veja, se durante todo esse ano você está fazendo sempre as mesmas coisas, a palavra diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É impossível que se ofereça a Deus continuamente os mesmos sacrifícios, esperando receber dele algo melhor ou maior. Volta lá, coloca lá só em Hebreus capítulo 11 7 10, né? Hebreus 10, rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai voltar para cá. Gente, presta atenção, não perde a linha de raciocínio. Daqui a pouquinho você vai para casa, você vai, vai lá para o shopping, vai lá para o lugar bonito, vai comer, mas por enquanto presta atenção, não deixa o diabo tirar essa mensagem do seu coração, não. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que ali se achegam. Então nunca pode uma pessoa se aperfeiçoar fazendo sempre a mesma coisa. Nunca. Aí domingo, olha ela aqui. Durante a semana, olha ela lá na bagaceira. Aí chegou outro domingo, olha ela aqui de novo. Mas é aquela pessoa que só busca Deus aqui na igreja. Veja, Deus não quer crente, Deus não quer religioso, Deus quer pessoa que esteja com Ele todos os dias. Porque voltando lá no livro de Salmo, olha lá, Salmo, volta lá, Salmo 1, em nome de Jesus, olha só, Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, porque a pior coisa que existe é você estar na igreja e continuar ainda andando com ímpios. A pior coisa que existe é você ainda estar na igreja e continuar andando no caminho dos pecadores. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não tem esse negócio. Então não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no caminho ou na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. Então, como eu estou dizendo, Deus, Ele não quer somente turista na igreja. Deus, Ele não quer somente pessoas que estejam aqui dia de domingo. Aí vem domingo, louva, adora, levanta as mãos, canta, mas durante a semana não medita, não busca, não ora, mete o pé e vive aquela vida louca. Aí no outro domingo, e se vier, aparece na igreja e aquela santidade. Não. Nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Veja, nunca uma pessoa que sempre oferece os mesmos sacrifícios, faz sempre a mesma coisa, pode ser abençoada. É por esse motivo que eu não sei se você percebe, mas aqui na igreja a gente sempre está fazendo uma coisa diferente. Porque só fazendo algo diferente, algo que não é comum, que nós acabamos chamando a atenção de Deus. E nessas pequenas coisinhas, a gente
Começa a ter prazer na lei do Senhor de dia e de noite. E quando você tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite, você se torna como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Por quê? Porque é só meditando na lei do Senhor que as setas de Satanás não vão destruir aquilo que ele tem prometido para realizar na sua vida. Veja, hoje o maior inimigo do homem não é nem o diabo, é ele mesmo, são os seus pensamentos. Ele é confrontado todos os dias com palavras negativas, é nas redes sociais, é no jornal, às vezes é de parente, amigo, irmão. E o que nos faz romper é realmente permanecer acreditando na palavra, meditando na palavra de dia e de noite. Ou você acha que só de você ouvir essa palestra nessa noite já é o suficiente para você ficar firme até domingo que vem? Não é. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha todos os dias. Todos os dias Satanás tenta tirar do seu coração aquilo que o Espírito Santo, ele quer fazer na sua vida. Todos os dias ele tenta colocar dúvida, ele tenta colocar o medo, ele tenta te rebaixar, ele tenta colocar incredulidade no seu coração. E é por esse motivo que quando nós meditamos na lei do Senhor, de dia e de noite, nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Veja, não cai. Esse problema não vai te destruir, essa doença não vai te matar, essa crise que está acontecendo em todo o país não vai tomar, não vai tirar aquilo que você tem. Por quê? Porque você medita na palavra, você sabe disso, você sabe, você está ciente que as suas folhas não vão cair, pode vir o que for. Mas agora, para manter essa fé acesa, essa fé viva, só meditando na palavra. Porque se você não medita, chega a determinados momentos que você olha assim, você começa a duvidar. Como pode a gente duvidar do poder de Deus, daquele que faz milagres? O que é o desânimo? O que é a bad? É a falta de fé. Uma pessoa só entra em depressão, angústia, tristeza profunda quando os pensamentos dela já está tomado pelos barulhos do mundo lá fora, pelas setas do diabo, ou então por pensamentos que ela mesma constrói. Você será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, suas folhas não caem, tudo, quando você fizer, você vai prosperar. É tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo que você fizer, você vai prosperar, você vai romper, você vai crescer, você vai frutificar, você vai vencer, você vai viver o extraordinário. Porque hoje nós vemos um monte de crente fracassado, derrotado, destruído, porque, como eu estou dizendo, gente, eles só querem passear, eles não querem compromisso, eles querem promessas, mas não querem compromisso, eles querem milagres, mas eles não querem participar. E não existe milagre sem a sua participação, não existe promessa sem obediência. Você quer promessas? Então obedece. Você quer milagres? Então esteja perto, porque senão você não vê nada. E não somente isso, mantenha a sua fé, a sua mente em Cristo Jesus. O livro de Romanos capítulo 12 versículo 2 diz assim: olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A partir do momento que você está com Cristo, a sua mente tem que ser transformada. Porque existe crente que nem assiste televisão, existe crente que nem entra em redes sociais, não tem esse negócio de Reels, TikTok, não que seja proibido, não é proibido, mas eles não entram porque eles preferem ficar um tempo meditando naquilo que é de Deus. Aí tem uns que jejuam, tem outros que se isolam, justamente para que a mente: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então só existe uma maneira de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é tendo uma mente renovada, é tendo uma mente transformada, é tendo uma mente de Cristo, é meditando na lei dele, na lei do Espírito de vida, todos os dias, todas as horas, e não deixando as setas do diabo tomar conta do seu coração, da sua mente, e começa a fazer você duvidar aquilo que ele pode fazer na sua vida. O livro de Colossenses capítulo 3, versículo 2, Colossenses 3, 2 diz assim também, olha que coisa impactante, ó. A partir do momento que você vem para Cristo, diz assim, olha, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então se você é aquela pessoa que só vive pensando nas coisas desse mundo, só vive pensando nas coisas desse mundo, só nos barulhos, nas perturbações, você não rompe. Deus não consegue fazer nada na sua vida. O livro de Isaías, capítulo 26, a partir do versículo 3, diz assim, olha: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Não. Você tem que ler isso comigo, ó. Você que vive 24 horas perturbado com as suas dívidas, com seus problemas familiares, problema sentimental, você que não dorme à noite, você que não come direito, você que fica que nem um bicho durante a noite, abrindo a geladeira, fechando a geladeira, comendo que nem um animal, roendo a unha. Olha aqui para você, ó. Presta atenção aqui, ó. A palavra diz, Isaías 26:3: tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Gente, é como eu estou dizendo, muitas pessoas hoje elas são destruídas aqui na mente, ó. A mente, o diagnóstico nem saiu e ela já está com medo de ser câncer. O problema nem chegou e ela já está com medo de não conseguir pagar aquela dívida, de perder o carro, de perder a casa, de perder o trabalho. E é como eu digo para vocês, 90% dos nossos medos, eles não acontecem. Não acontecem. É tudo cenário, pano de fundo. É Satanás tentando nos apavorar, nos amedrontar, nos apequinar. Aí a gente não consegue ter paz, porque ele sabe que se ele amedrontar você não vai ter paz. E uma pessoa sem paz não consegue buscar Deus, não consegue orar. Uma pessoa sem paz, ela libera toxinas no seu organismo. Quantas são as pessoas que têm úlcera nervosa, dores de cabeça, começa a emagrecer, não come direito, não dorme, não vive, aparece tumor nelas. Por quê? Medo, ansiedade, desespero, libera toxinas no seu organismo. Então Satanás, ele tem matado as pessoas aqui, ó, na mente. Mas Deus, ele ainda conserva em paz aqueles cuja mente está firme em ti. Se você empresta os seus olhos, se você empresta a sua mente só para TikTok, só para essas porcarias que hoje, sabe, é 24 horas na internet, nas redes sociais. Você vê que hoje tem um algoritmo, só de você entrar para ver um Reels, daqui a pouquinho aquele algoritmo fica entregando somente aqueles conteúdos para você. Só chega aquele conteúdo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai te influenciar. E hoje as redes sociais é na base da rolagem. Você só fica assim, ó. Se você vacilar, mano, você fica 24 horas 24 horas só poluindo a sua mente, só permitindo que desgraça entre na sua mente. O medo, o pânico, o pavor, o terror, a falta de paciência, o desequilíbrio emocional. Mas quando você medita na lei de Deus, ele conserva em paz a sua mente. E para finalizar, lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4:8,
Ao invés de você ficar pensando em derrotas, ao invés de você ficar pensando que não vai conseguir, que não vai dar certo, pense em Deus. É isso que vai destruir você. Os pensamentos. Como pode? Você está na casa de Deus, você é batizado, você é crismado, rotulado, escolhido, separado, nomeado por Cristo Jesus. Você acha que Deus ele vai deixar você sofrer derrota? Você acha que Deus ele vai te esquecer, te abandonar, te largar, te rejeitar? Jamais. Ele vai estar com você, tanto na alegria como na dor, nos dias bons, nos dias ruins, no dia de sol, mas no dia de tempestade também Deus ele vai estar do seu lado. Seja no deserto, seja no fogo, seja na água. Então olha só o que a palavra nos orienta, para que nós venhamos nessa noite sair daqui com paz no coração. A primeira coisa, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de você. Quando Jesus fala isso é porque ele sabe que o maior problema do homem é a ansiedade, é um medo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. De repente o Espírito Santo nessa noite está falando com uma pessoa só. As outras estão bem. Mas eu venho aqui nessa noite de dizer: olha, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Deus ele nunca perdeu uma batalha. Porque você acha que ele vai perder essa? Porque você acha que ele vai te abandonar justamente agora que o mar se tornou revolto, as ondas estão altas, os rios estão batendo com ímpeto contra a sua casa, os demônios estão querendo te destruir, os seus inimigos estão te perseguindo, estão querendo devorar a sua carne. Mas eu quero declarar nessa noite que eles podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença, porque o teu Deus, ele te livra do mal, ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele é o nosso galardoador, e agindo Deus, quem lhe impedirá? Então não te preocupes, não te aflige, não deixe os seus pensamentos ruins tomar conta da sua mente. Bispo, o que fazer então? Então faz isso daqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, disso pensai. Evita os pensamentos ruins, de quebra, de dano, de desgraça. Pare de pensar que é o fim da sua história. Não coloque um ponto final onde Jesus ele está querendo colocar uma vírgula. Não é o fim. Enquanto há vida, há esperança. O mesmo Deus que permite você passar por tudo isso que você está passando é o Deus que livra. Ele já fez tantos milagres, tantas maravilhas. Ele já tirou tantas pessoas do fundo do poço. Por que ele vai te deixar? Por que ele vai te esquecer? Por que ele vai te abandonar? É como a gente diz, às vezes Deus ele permite que tudo isso aconteça conosco, porque se isso não estivesse acontecendo na sua vida, de repente nessa noite você não estaria aqui, você não estaria orando, clamando, buscando, você não estaria ouvindo a palavra, lendo a palavra, você não estaria se humilhando. Então, às vezes aquilo que acontece conosco é até bom, para nos deixar alerta, para nos fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem ele precisa viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nesse meio tempo não blasfeme, não fale aquilo que você não entende, não pensa aquilo também que você não entende. Nesse meio tempo só guarde o seu coração e se esforce para pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Se existe alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É como eu disse, eu sei que o ser humano ele é muito confuso, é muitos barulhos que vêm na nossa mente. Às vezes é difícil controlar a nossa emoção, mas você precisa controlar. Controle o medo, controle o pânico. Se você não consegue, pede para Deus. Diz para Deus: Deus, controla a minha mente. Eu estou perdendo o juízo, eu estou perdendo a razão, eu estou perdendo a paz, eu estou perdendo o equilíbrio, eu estou ficando mal.
O medo está tomando conta de mim, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza. Eu estou sendo destruída, não é nem pelo mal, mas é pelos meus pensamentos. Turbilhões de vozes, de pensamentos têm permeado a minha mente. Eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver um rumo, uma direção. Eu estou aflita, angustiada, triste, abatida. Mas mesmo assim eu prefiro confiar em Ti, Senhor. Venha tirar esse medo de dentro de mim. Venha tirar essa angústia, essa tristeza. E venha me ensinar a pensar em tudo aquilo que é bom, honesto, puro, agradável e de boa fama, Senhor. Que mesmo sem ver eu consiga enxergar a minha vitória. Que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Eu fui chamado, escolhido, separado, nomeado por Cristo Jesus. Ele me amou, Ele me ama. Então me sustenta, Pai. Me fortalece. Eu quero chamar aqui na frente você que de repente está cercado pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Medo de morrer, medo de ter uma doença, medo de perder sua família, o seu casamento, os seus filhos, medo de não conseguir. O medo tem tomado conta do seu coração. Você tem vivido uma vida de perturbação. Mas eu quero declarar que nessa noite, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero fazer uma oração por você, para que o Espírito Santo ele venha quebrar as cadeias, as correntes, os grilhões que de repente estão envolvendo a sua vida. Se você quer essa oração, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Vem aqui. Jesus ele não nos convida para nos condenar, mas Ele nos convida para nos ajudar. Esse medo vai sair, essa insegurança, essa incerteza vai sair de dentro de você. Sabe por quê? Porque nós vamos usar as armas que nós temos, as armas que Deus nos deu. Isso, vem. Eu quero que os obreiros peguem o óleo ungido. Nós vamos ungir os doentes. Gente, olha aqui para mim também. Todos nós conhecemos as armas. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas as nossas armas, elas são poderosas para destruir as fortalezas. Coloca na Bíblia aí para mim essa passagem. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã estava dizendo para mim: bispo, a minha filha, ela está com um problema no útero. Já levei ela para fazer exames, radiografia, tomografia, enfim, aqueles exames que a mulher faz, gastando dinheiro. Não que você não deva gastar, um filho, um marido, uma esposa, é tudo, né? Mas gastando dinheiro e levando
a moça para consultas, etc e tal. Aí eu perguntei para ela: você já ungiu a sua filha? Ela parou, pensou. Eu tenho orado, mas não é orar. Olha, às vezes o milagre está pertinho de nós, é a gente que não acessa. Olha aqui para mim, o milagre está do seu lado. O milagre está do seu lado, está perto de você. É você que acessa. E como é que você acessa o milagre? É como eu estou dizendo: se você sabe que o dízimo e a oferta faz a sua vida financeira romper, então seja um dizimista, seja um ofertante. Se você crê que ungindo o doente com óleo, fazendo a oração da fé, o doente é curado, então o doente é curado, porque está escrito. E eu creio naquilo que está escrito. Mas não é só eu que tenho que crer, você também tem que crer. Porque, como eu estou dizendo, Deus, Ele ainda faz milagres, libera destino. Deus ainda abençoa casas, famílias, filhos, parentes, amigos, irmãos. Deus ainda livra do tóxico, das drogas, do tabaco, da bebida. Deus ainda transforma casamentos. Deus ainda transforma famílias. Então não adianta você saber e não agir. É como eu estou dizendo, o milagre está pertinho de você. Então tome posse, vai para cima. Se for preciso clamar, então clame. Se for preciso orar, então ore. Se for preciso buscar, então busque. A palavra diz: batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi, dá-se-vos-á. Cria nessa palavra, cria nessa promessa, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E não desiste do seu propósito, por mais que às vezes pareça demorado, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do que? Das fortalezas. Então essas armas, elas não são carnais, elas não é rifle, não é canhão, não é bomba atômica, não. Essas armas espirituais, que são poderosas para a destruição das fortalezas, é a nossa oração. Você vê que uma vez Paulo, ele estava preso, e toda a igreja começou a orar, começou a clamar, começou a buscar. De repente, não mais que de repente, se ouviu um ruído que ninguém nunca havia ouvido atrás daquelas grades. Era a oração dos irmãos sendo ouvida, as portas do cárcere se abrindo, as correntes, as cadeias sendo abertas das mãos e dos pés de Paulo, caindo por terra. Então as nossas orações, elas conseguem também hoje ainda libertar pessoas, fazer milagres. Então é por esse motivo que nesse momento eu quero orar por cada uma dessas pessoas que se encontram aqui diante do teu altar, Senhor. São pessoas que acreditam em milagres, são pessoas que acreditam que a oração, ela muito pode em seus efeitos. Assim como um dia no passado tantas pessoas oraram e elas viram milagres, elas presenciaram, sentiram a cura, a libertação, viram portas se abrindo, destinos sendo liberados, famílias sendo reconstruídas, maridos voltando para casa, pai e mãe sendo curados. Pai, nessa noite nós também queremos te pedir do fundo do nosso coração, vem entrar com providência, com provisão na vida de cada uma dessas pessoas que se encontram aqui. Eu não sei o que elas estão passando, eu não sei o que elas estão atravessando, eu não sei qual é a dificuldade humana que elas estão vivendo, mas eu sei que para o Senhor não haverá impossível em todas as suas promessas. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é Deus para cumprir. O Senhor pode, o Senhor faz. E eu quero que nessa noite o Senhor venha tocar no mais íntimo de cada uma dessas pessoas. Venha repreender Satanás, venha repreender seus demônios, venha repreender toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria que possa estar atormentando, acorrentando
acorrentando e destruindo a vida dessa mulher, eu repreendo todo o mal. Eu me levanto nesse exato momento contra todo o mal que possa estar na vida dessa mulher, na vida desse homem, na casa, no lar, no trabalho, na família. Eu repreendo em nome de Jesus esse olho grande, essa inveja, essa obra de macumbaria, essa obra de feitiçaria. Eu repreendo em nome de Jesus toda a perturbação que persegue esse homem, que persegue essa mulher, que não deixa essa pessoa ter paz. A mente dela é confusa, a mente dela é um turbilhão de pensamentos, o medo, o pânico, os traumas, as lembranças do passado, as dores tentam destruir a vida dessa pessoa. Mas nesse momento eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esses demônios, eles não resistam à minha voz, ao toque do Teu Espírito Santo, e que ele saia da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a praga, toda a peste, eu repreendo toda a doença. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a Tua paz possa envolver a vida de cada uma dessas pessoas. E quando elas chegarem em casa, Pai, que elas vejam a manifestação do Teu Espírito Santo, que elas percebam que não foi em vão essa oração. Você vai lembrar desse dia, você vai lembrar dessa oração, você vai lembrar do dia que você veio aqui na frente, você chorou, você se derramou, você se quebrantou diante de Deus, você pediu ajuda, você pediu misericórdia, você disse que você não aguentava mais, não suportava mais, e Deus, Ele entrou com provisão, com livramento na sua vida, na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Eu quero que você também estenda a mão em direção da sua casa, estende as mãos para lá, em direção da sua casa, em direção do hospital, e diga: Pai, em nome de Jesus, visita o meu parente, o meu amigo, o meu irmão, visita aquela pessoa que se encontra doente, desenganada pela medicina, porque o impossível dos homens é possível para Deus. Cura, Senhor, liberta, sara, abençoe em nome de Jesus. Pois eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.